O René Vautier sempre se colocou nesse lugar, né, de um cinema que está a serviço de uma revolução, de uma ação social, de uma prática coletiva, e, sobretudo, de uma crítica profunda, né, à expansão europeia, ao colonialismo, sobre vários cantos do mundo, e nesse filme, explicitamente, a Argélia. Bom, mas eu queria começar assim, essa fala pedindo licença para você, que é dedicado aqui nesse momento, né? Queria que a gente dedicasse a Marielle. Eu acho que sim, aprender a não dissociar, né, esses momentos que a gente pode estar juntos, esses momentos de fruição de obras culturais e de pensamentos ao nosso momento político. Eu acho que é isso que a gente está aqui celebrando no cinema do René Vautier. Então, eu queria ler para vocês um pequeno poema que é do Antônio Bispo, que é um negro bispo, que é um quilombola, né? Ele já conhecido de alguns aqui de Belo Horizonte, um intelectual quilombola lavrador do estado do Piauí, que fala assim, que ele publicou, ele já tinha escrito esse poema e ele publicou na noite fatídica, no dia seguinte da morte de Marielle, e que me ajudou muito, né, a passar por aquilo. Fogo, queimaram palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Então, Nego Bispo, estou dedicando para ela. Hoje está tendo um ato, né? A gente não pode estar, mas estamos aqui também, da mesma forma, celebrando esse engajamento político aí. Então, vamos falar. É difícil falar sobre esse filme porque ele está tudo aí, né? Assim, é um filme muito claro, né? Sobre qual é a sua intenção, né? Uma estética muito definida, uma mensagem muito bem elaborada e bem passada, né? Então, assim, começaria falando um pouco da Argélia, mas só dizer que, mais uma vez, que a gente percebe, né, que existe uma complexidade estética bastante importante no filme do René Vautier, nesse filme, né, que trabalha, como ele não conta com os recursos do som direto, né, chamaria atenção para esse uso importantíssimo, né, da relação entre imagem e som. O som no filme acho que é fundamental, assim, a articulação entre o texto, né, a música, né, os sons e as imagens. Enfim, é um filme amplamente um filme de montagem, né, e que tem uma articulação importantíssima dos pensamentos políticos e filosóficos que estavam que eram a base, né, dos movimentos de independência na África naquele momento, na Argélia, especificamente, Algéria ou Argélia, né, que foi, como vocês viram, foi uma guerra. Ele dá as datas, né, a França entrou na Argélia, na colonização da Argélia, em 1830, foram 132 anos sob o jugo do colonialismo francês, e uma guerra muito, enfim, nós vimos, né, muito filmada de uma maneira, de um testemunho incrível. Então, esse filme é um documento histórico importantíssimo a respeito, né, das agruras do colonialismo europeu sobre a África. É um documento raríssimo, pouquíssimas imagens foram feitas, sobretudo com essa proximidade que foi conseguida, que foi realizada por esse grupo, na verdade, de realizadores. Eu acho que é um outro dado muito importante desse filme, é que o filme não é assinado apenas pelo Vautier, né? O filme é assinado por vários, que eles chamam de estagiários, enfim, pessoas que faziam parte. O Vautier fundou um centro de formação de cineastas e realizadores e técnicos cinematográficos na Algéria, no primeiro ano da Revolução. Então, esse filme é fruto dessa experiência de engajamento, então, de formação. Então, vocês veem como que é muito avante, né, do seu tempo, muito avançado,
no sentido de formação, de correalização, tanto que vocês veem que boa parte, né, da narração do filme é feita em primeira pessoa, né, nós, os argelinos. Então, às vezes ele é misturado, né? Às vezes ele assume um pouco o francês que está combatendo o colonialismo, né, ele como francês, mas na maior parte do filme, sobretudo na primeira parte do filme, essa narração é muito associada aos próprios argelinos, né, ele como argelino e a narração como argelinos, os argelinos que participam da realização e da composição do filme, né, que está amplamente ancorado, como já falei, e não citei, né, os nomes, mas sobretudo no pensamento de dois autores, que é o Frantz Fanon, né, que tem 2 livros importantíssimos que foram publicados no Brasil e que nessa época foi, né, um pensamento que foi muito importante para toda a esquerda, né, mundial, inclusive no Brasil, inclusive para o cinema brasileiro, né, Aloysio Raulino, lembrando aqui, né, Bené, o Aloysio tem um filme muito importante, que é O Tigre e a Gazela, que também dialoga com o Frantz Fanon de uma maneira muito diferente, esteticamente muito diferente daqui, né, mas esse filme é um diálogo direto com o pensamento do Frantz Fanon, né, que é um intelectual martinicano que foi para a guerra do lado francês, na Segunda Guerra, acaba indo estudar na Europa, na França, vai estudar filosofia, se forma em psicanálise, mas desenvolve um pensamento muito importante a partir do Heidegger, do conceito de alienação do Heidegger, e ele foi inclusive aluno do Sartre, que fez a introdução de um livro importantíssimo dele, que é Os Condenados da Terra, que na verdade é muito a base do pensamento e do texto que está sendo narrado aqui no filme do René Vautier, né? Então esse é um intelectual fundamental para entender as guerras de descolonização na África, as guerras de independência, né? E é o primeiro, digamos assim, intelectual orgânico, intelectual africano que desponta e é muito celebrado e ele é de um pensamento muito radical, né? No seguinte sentido, que é impossível compor com o colonialismo, com os colonizadores, que é preciso romper, né, a partir de uma ruptura radical, né? Então ele é um pensamento que caminha no sentido, sim, da ruptura, da revolução, e a gente vê a Revolução Socialista, né, e esse filme é um filme amplamente, né, ancorado nas ideias da Revolução Socialista, com um pensamento amplamente africano, negro, ancorado não só no Frantz Fanon, mas num outro poeta que é muito importante também para o pensamento desse filme, que é o Cissé, Aimé Cissé, né? A gente tinha trechos de coisas do Cissé e do Frantz Fanon que ancoram o filme, mas eu acho que é melhor a gente deixar mais tempo para a gente falar um pouco e traçar uma conversa juntos. Mas eu queria falar um pouquinho também da Argélia, só assim, ou Algéria, né? Algéria é a mesma coisa. Só para dar a gente ter o filme né, amplamente ancorado na história, né, no desenvolvimento histórico desse povo, desse lugar, né? Então, a Algéria, ela era, na verdade, um lugar de tribos berberes, né? De povos berberes indígenas, que no século XVIII e depois no século XI, mais fortemente ainda, ela é o lugar onde houve um dos lugares, né, no norte, todo o norte da África subsaariana, acima do Saara, e parte do Saara está localizado lá, como vocês viram aquela imagem linda do filme. Ela foi objeto de expansão muçulmana. Então você tinha povos com religiões animistas, né, que são ainda praticadas em determinados países de África, infelizmente também no Brasil. E as religiões animistas, quando a gente fala, religiões onde tudo tem alma, ânima, né? Os elementos da natureza, os animais, os mortos. Você convive com isso tudo, né? Que a gente tem várias religiões de matrizes africanas no Brasil que guardam, né, essa matriz das religiões animistas. Essa era uma região que provavelmente, né, como a África,
E ela foi objeto de... ela então sofreu essa expansão muçulmana e ela virou inclusive falante, árabe falante, né? Eles são hoje muçulmanos, árabes falantes, e só houve essa unificação desse país chamado Argélia em 1830, a partir da entrada da França, da invasão francesa, né? Da França ter tornado a Argélia uma colônia. Então, e como a gente viu no filme, eles têm 132, né? 132 anos de colonização francesa. E o dia marco da Revolução Francesa, o 1º de novembro, da Revolução contra o colonialismo francês, né? É o 1º de novembro de 54. E vocês viram que o filme foi realizado em 63 e a independência, né, foi declarada independente em 3 de julho de 62. Então, assim, estava muito fresca, estava muito jovem essa ideia, né, de reconstrução de um país a partir da Revolução da Independência e da adesão, né, a uma revolução socialista. E esse filme, enfim, ele se coloca amplamente, né, como um recurso tanto de mobilização, sobretudo, né, destinado à mobilização externa, à mobilização francesa, que votou majoritariamente nos anos 60, antes do fim da guerra, a favor da descolonização, da saída da França de Argélia, né? Em 75, de Gaulle fez uma espécie de um plebiscito e 75% da população francesa. Então, isso foi essa conquista da opinião pública, né? A gente está falando disso porque a gente está falando de engajamento, né? De filme ativismo, de um cinema que se coloca amplamente nesse lugar, né? Então, mas o que aconteceu com esse filme? Esse filme foi censurado, né, Carlos? Ele também circulou muito pouco, né? Foi destruído, inclusive, os negativos foram destruídos, as cópias sobrou na verdade uma cópia que ele consegue salvar, né? Essa cópia, essa qualidade dessa cópia, ela é assim talvez desde sempre, que o filme se perdeu, é uma espécie de propaganda sobre o ensino francês em Argélia. Ele tinha 21 anos e ele filmou esse filme que chama África 50, que vai passar na mostra na sexta-feira, né, com comentários da Cida e do Adir. Esse filme ficou quase 50 anos censurado, assim, mesmo depois da descolonização, né? Então, assim, é um cinema extremamente radical, o cinema do Vautier, né? Porque, como vocês viram nesse filme, e sobretudo no África 50, né? Eles são considerados os primeiros filmes anticolonialistas franceses, né? E uma visão altamente considerada subversiva do Vautier, né? E com um compromisso declarado em relação à emancipação política, né? Face aos povos africanos colonizados, né? Custou para o Vautier uma sentença de 1 ano de prisão, né? Ele foi condenado e ficou em regime fechado, em regime de censura, e o filme ficou simplesmente quase 50 anos sem circular, sendo mostrado na França pela primeira vez em 1996, né? Então, o tema que a gente vê, assim, o tema que ele trabalha muito, que também é um tema muito caro ao Frantz Fanon, né, um tema particularmente caro ao cinema dele, é a repressão, né, sobretudo política e militar, aos valores e costumes dos povos autóctones, aonde quer que o colonialismo chegue, né? Que a ideia do Frantz Fanon é que essa alienação, né, a alienação do colonialismo sobre esses povos, né, ele introjecta, né, ele internaliza esse colonialismo, ele internaliza o racismo, né, a partir das próprias estruturas criadas pela civilização francesa nesses países, escolas, enfim, sistema educacional. Então, é também um libelo, né, assim, de contra-informação, que eu acho que é um outro termo que o René Vautier usa muito, né, para definir o seu próprio cinema, que é essa ideia de contra-informação.
Então, assim, mesmo que a gente perceba uma intenção estética, né, nos filmes, o René Vautier, ele fala que o desejo dele é que os filmes dele sejam absolutamente informativos, claros, evidentes, que ele não tem intenção autoral, formal nenhuma. Posteriormente, vai haver até uma espécie de um racha entre o cinema do Vautier e o grupo de Dziga Vertov, não por parte do Godard e de seus amigos, que bebiam, de certa maneira, que foram influenciados pelo René Vautier, né? Mas o René Vautier faz uma crítica um pouco à excessiva estetização e racionalização do cinema, e que isso não faria com que esse cinema conseguisse chegar às massas. Então ele tinha... Estou dizendo isso só porque não vamos entrar nessa discussão, não sou de jeito nenhum gabaritada para levar essa discussão, mas para dizer que o que importava, né, para o Vautier, né, era que os filmes dele pudessem expressar, né, os nossos filmes. Ele fala: o que me importa, né, é expressar em nossos filmes, que eu faça com que os nossos filmes expressem aqueles que devem banir a expressão os explorados. É com eles que determinamos como usar tudo isso para apresentarmos a sua visão das coisas. O cinema colocado ao serviço da revolução, né, ele vai, nesse sentido, denunciar, de certa maneira, o fenômeno da Nouvelle Vague como uma simples capela burguesa que está mais preocupado com a questão estética, enfim. Mas aí ele vai dizer: olha, nossa tarefa como cineastas algerianos, a partir do momento que ele incorpora, né, os autores argelinos, né, nossa tarefa como cineastas algerianos é representar mais os homens, suas casas, segurar a câmera como um bisturi e destrinchar a cidade. Isso está no próprio... Vocês viram, né? No próprio filme. Então, essa ideia da câmera como algo que pode ser esse bisturi que destrincha a cidade, que ser esse testemunho. Ele fala na câmera como escrita, como verdade, como informação, né? Que interessa para ele. Mas, como já disse, vocês viram que o narrador fala em primeira pessoa, né? Essa voz over sempre. Então, esse lugar de fala, ele ao incorporar, inclusive, né, e formar cineastas argelinos, ele está preocupado com esse lugar de fala, com essa voz que é situada, né, que é argelina, que participa. Sua câmera não é de jeito nenhum essa voz over, não é de jeito nenhum uma voz didática, uma voz distanciada, uma voz que quer explicar, né? Ele é um cinema totalmente envolvido, totalmente engajado, totalmente participante, posicionado, né? E então a construção desse texto, né, dessa narração, né, que organiza toda a narrativa fílmica, né, das imagens e sons, as trilhas, né? Essa narração ela é muito importante porque ela é um posicionamento político junto com a explicitação das imagens, né? Eu vou passar para a gente... Vou abrir, só queria terminar com uma fala do Vautier, onde ele fala: a necessidade era evidente, criar de A a Z uma estrutura de cinema popular com uma rede de distribuição, uma rede de produção e treinar pessoas. Eu tinha aceito essa experiência de cinema popular na Argélia com o objetivo declarado de treinar técnicos e montar uma estrutura de transmissão popular sob o lema para o socialismo através do cinema, além de qualquer censura, utopia em movimento. Uma outra coisa super bonita que ele fala, que o lugar de um homem em um país poderoso... Obrigada. O lugar de um homem em um país poderoso é estar com os mais fracos, com aqueles que estão do outro lado. E o cinema dele foi sempre assim, né? Assim. Recentemente, inclusive, final dos anos 80, ele filma há uma informação na TV de um vazamento de um petroleiro, e as autoridades francesas vão para a televisão falando que não houve um desastre
acho que foi na Mancha, e ele já velhinho, assim, final dos anos 90, vai filmar, arranja um helicóptero e vai filmar e consegue mostrar na TV que houve um enorme vazamento. Então, assim, essa ideia do cinema contra a informação, né, contra discursivo, né, que ele está preocupado com os sistemas de transmissão, com o sistema de distribuição desse cinema, né, é super importante. Então, essa ideia de contra-discurso para entender, para a gente pensar, né, no que pode um cinema como esse, né, mas que não abandona de maneira alguma, né, sua intencionalidade estética, até como possibilidade, eu acho, de chegar até aqui onde chegou. Né? Se fosse simplesmente um filme propaganda de socialismo, ou simplesmente um filme de oficina, então tá, então eu tô aqui para treinar cineastas argelinos e tal, vamos fazer como dá. Não, né, assim, a forma como ele costura esses elementos, né, a proximidade com que ele consegue e a verdade com que ele trabalha esses elementos estéticos, fazem dessa obra um clássico, né? E a gente está aqui numa noite como essa, assim, ainda se debruçando sobre o filme. Tem um texto que eu achei agora, hoje, muito interessante, da Nicole Brenner, que foi publicado no ano passado, que chama Informação e Contra-Informação, Informação Fílmicas, que está na revista da ECO, da pós da ECO, da UFRJ, que ela vai tratar do cinema do Vautier. Quais são os ecos contemporâneos do cinema do Vautier? Né? Essa ideia de um cinema que hoje está explodida, a ideia de um cinema que atua na realidade, que pode atuar, que é um cinema ágil, que com celular, que com câmeras móveis, enfim, uma produção imensa dessa espécie de contra-informação que você tem na internet, mas não só, uma possibilidade de reverberação dessa ideia de filmes que agem, né, politicamente. Então, ela vai ancorar isso nessa assim, um dos primeiros experiências que associavam, inclusive, essa intenção de atuação no real, né, de atuação política a partir da produção cinematográfica aqui no Vautier, né, e em vários movimentos organizados, né, inclusive os de Ziga Vertov, enfim, ela vai levantar uma série de grupos, de organizações que trabalharam o cinema nesse sentido, sobretudo, né, gente, associado à possibilidade potencial da Revolução Socialista naquele momento. Então, nos anos 60 e 70, você tem uma série de experiências nesse sentido, que eu acho que é preciso conhecer, assim, quem pensa essa relação entre estética e política, que é o que a gente, né, no fundo, é o que a gente vê aqui no filme, nesses filmes que estão sendo trabalhados, mas que a Brenner vai colocar alguma coisa como: será que a possibilidade multiplicada de fazer, claro que eu estou falando super simplificado, e acabei de ler esse texto, me desculpem, mas só estou aplicando, assim. Mas ela fala algo como assim: será que essa possibilidade de multiplicação da atuação política, da ação, do ativismo, do contra-discurso, da contra-informação, dessa possibilidade de internacionalização, inclusive, do discurso, que ele termina o filme com a internacionalização da luta, né, que a gente pode ter hoje nesses instrumentos que nos conectam, né? Será que você tem possibilidade de construir isso massivamente? Você pode abrir mão da organização disso? Quer dizer, será que nós, individualmente, nós, com o nosso cinema político engajado, feito de certa maneira sozinho, e que vai em ondas, que vai aos borbolhões, pode ir pela rede, né? Qual que é a possibilidade de potência de contradiscurso dessa narrativa? Essa ideia de contra-informação, ela vai relacionar com ela vai trazer o Kant para pensar nessa possibilidade de contra-discurso, de contra-informação, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes para pensar ainda hoje o cinema do Vautier, né? Quer dizer, o que é informação? Né? Por que é possível haver uma contra-informação? Então, as bases filosóficas, de certa maneira, disso, estão lá no Kant, né, que vai dizer que a razão só enxerga o que ela mesma produz de acordo com seus próprios planos. Né? Ou num cara do método, que é o Paul Feyerabend, que é um cara que eu acho muito interessante,
que vai dizer que não é só a teoria, né, que é construída ideologicamente, mas os próprios fatos são construídos ideologicamente, como estamos vendo nesse momento no país. Então, os próprios fatos são... Então, essa ideia da informação como algo que dá conta de fatos que são reais, né, é o que está em jogo aqui. A França construía seus fatos, construía não só as informações, construía fatos como verdade, né? E coube a um discurso contra-informativo, um contra-discurso pelo cinema, né? Pelo ótimo cinema, dizer, não, os fatos não são esses, os fatos são outros. Então, as informações são outras, né? Então, essa ideia, né, de não postular uma transparência, né? Então, o Vautier estava todo mergulhado nesses questionamentos, né? Dessa ideia da filmagem, do documentário como transparência do real, como transparência, a informação associada aos fatos, né? Então, tudo isso estava aí na base dessa ideia de contra-informação que Vautier estava em 1963, ou, na verdade, o África de quanto? De 49. 49, ele estava falando em contra-informação, né? 49, ele estava falando de formação de realizadores de participantes, de lugar de fala, enfim. Estava falando da Djamila Ribeiro, que a Djamila hoje vai trabalhar como lugar de fala. Nessa relação, que não é uma relação, que é a relação de divisão de autoria, que ela só é possível quando há uma divisão de autoria, né? E é isso que ele faz. Ele não ensina os meninos só a técnica, etc. e tal, né? Ele trouxe um grupo que foi formado nesse centro, né, para dividir essa espécie, enfim, dividir essa autoria, talvez uma das primeiras experiências. Logo depois, em Moçambique, também associada, é interessante isso, porque também associada às guerras de independência dos países africanos, em Moçambique também os ateliês Varran vão fazer uma das primeiras experiências, né, de formação de cineastas africanos, né? Então, assim, tudo muito associado a esse otimismo que a gente percebe, né, sobretudo na terceira parte do filme adiante, né, nesse otimismo em relação a um mundo novo que estava sendo experimentado, e de fato estava sendo experimentado. Então, era preciso também experimentar um cinema novo. Se você tem essa crítica profunda ao colonialismo, né, você tem que ter um cinema que seja capaz também de dialogar mais no sentido de questionar, né, essas macronarrativas históricas criadas e produzidas pelo Ocidente europeu em relação às nações africanas primitivas e ahistóricas, né? O cinema de compromisso, acho bonito isso, cinema de compromisso praticado por Vautier, como a denúncia energética das estruturas coloniais que oprimem e exploram as populações negras e árabes. Ele chamava o seu cinema, ele mesmo, de intervenção social, né? Que visa o sucesso de uma luta e a transformação concreta de uma situação de conflito declarado ou de injustiça estrutural. Em médio prazo, mas, por outro lado, então, quer dizer, tinha uma ideia de uma ação imediata, né, a partir dos filmes, mas no médio prazo o trabalho consiste em difundir uma contra-informação e agitar as energias. A longo termo, trata-se de filmar para conservar os fatos à luz da história, constituir documentos, legar um arquivo e transmitir a memória de luta às gerações futuras. Então, tem várias coisas, mas acho que a gente podia, né, assim, circular um pouco a conversa, talvez ouvir um pouco também o Cardês e passar a bola para vocês. Agradecer pela paciência da escuta. Júnior, muito obrigado por ter aceitado o desafio de comentar um filme e trazer essa fala aí muito bem elaborada e com vários elementos importantes para ampliar a nossa recepção do filme. Eu digo que é um desafio porque o Vautier, ele é pouco conhecido no Brasil, né? Então, para você encontrar referências é muito difícil. Então, assim, tenho certeza que deu muito trabalho, mas foi bem compensador, porque eu gostei bastante.
E, assim, pensando nesse momento que a gente está aqui, né, várias décadas depois desse filme ter sido feito, o Vautier faleceu em 2015, se não me engano. 2015. Então é isso, né, dessa questão do cinema como memória, como arquivo para gerações futuras. E se a gente for pensar que o colonialismo, de alguma forma, se encerrou, mas, por outro lado, o Estado-capital, né, essa junção que sempre teve entre o poder econômico, o privado e o Estado, ainda que sob aspectos democráticos, né, a França era uma democracia para os franceses, né, mas fora da França era uma ditadura, e mesmo para os franceses que se rebelavam contra um sistema além-mar implantado pelo seu próprio país, o destino era cadeia, né. O Vautier teve sorte de não ser assassinado, mas não duvido nada que isso não tenha sido cogitado em alguns momentos. Lá não tem milícia. Tinha. Enquanto o filme dele foi liberado só em 96, né? A gente, durante a nossa ditadura, que também a gente teve vários filmes proibidos, vários diretores perseguidos que tiveram que se exilar. Então tem vários paralelos assim, que a gente pode ir construindo. E o primeiro filme feito por uma pessoa negra no Brasil é considerado Alma no Olho, né, do Zosimo Bobo. Foi feito em 1973. Então, assim, como a população negra ela é vítima de um racismo estrutural, de um governo racista, de uma sociedade racista, tiveram vários impedimentos, né? Foi difícil. O primeiro filme em 73, sendo que já tinha mais de 70 anos de existência de cinema, é altamente complicado isso, né? E a gente pensar que o primeiro filme censurado no Brasil também foi um filme sobre a revolta da Chibata, que chamava A Vida do Comandante... Quem lembra aí o nome do marinheiro da revolta da Chibata? Como é que era mesmo? Comandante João Cândido. O filme se chamava A Vida de João Cândido, de 1912. Foi proibido, foi censurado, foi destruído pela Marinha. Então, assim, a censura ela sempre acontece, né, pelo mundo afora. Bom, acho que a última coisa que eu queria falar é que, apesar das colônias terem se extinguido, né, o capital ele encontra formas ele vai se adequando à medida que a população vai se rebelando, vai encontrando formas de ir contra esse poder, né, poder estatal e do capital, e o capital vai se aprimorando também e vai encontrando formas de continuar a dominação, o subjugo. E o que a gente está vivendo agora também não deixa de ser uma forma de uma manifestação muito forte do capital, né, que a partir de 13 anos de um governo levemente à esquerda, né, que a gente pode, sei lá, considerar um governo centro-esquerda, quando algumas medidas assim, de, por exemplo, reservar o pré-sal, parte dos royalties do pré-sal para educação e saúde, isso é uma coisa inconcebível, né, para uma elite conectada com outras elites internacionais também. Então, vários elementos foram se somando que culminaram no golpe de 2016, né. Então, o capital está aí, regendo nossas vidas, regendo o destino dos recursos econômicos, e o cinema, assim como outras formas de mobilização e de propagação e continuação dessa luta, é muito importante. Então, assim, a gente está sempre voltando ao passado para analisar o presente e projetar o que a gente pode fazer no futuro. Acho que isso é um pouco da importância dessa moça, da gente estar aqui reunidos também. Bom, vamos abrir a conversa, né? Quem quiser falar é só levantar a mão que a gente... Influenciava o cinema na Margé? Foi o governo argelino ou foi o brasileiro? Esse filme já foi realizado pós-revolução, né, pós-independência, e o René Vautier era muito próximo de alguns dos 9 grandes, que foram as 9 lideranças que em 52 iniciaram esse processo de independência na Argélia, né? Então, esse cinema e esse centro de formação que ele criou já eram resultados, né,
de um novo governo, de um governo independente em França. Esse certamente foi bancado, né, de alguma maneira foi produzido nesse contexto, né, de descolonização. Agora, o África 50, até por isso talvez o filme tenha ficado quase 50 anos censurado, porque ele foi, de certa maneira, escalado para fazer um filme de propaganda as benesses da colonização, da educação, da civilização que França estaria levando para os países africanos, e ele sai com um filme que é amplamente política, né? Assim, como essas coisas de fato não precisam estar dissociadas, não devemos levar essa pecha para casa quando queremos fazer filmes, né, que associam a estética e política, porque é disso que se trata, né? Acho que uma coisa não anda separada da outra. Não nesse caso do cinema que nos interessa aí, que você puxou também. Mais alguém quer fazer comentários, perguntas? Perguntas é para o Cardes. Então, eu queria agradecer, né? Acho que eu não agradeci o convite. Muito obrigada. Eu fiquei, assim, achei ótimo conhecer, né? Estou aprendendo, então vocês me desculpem, não conheço a obra do autor, né? Assim, e não sou de jeito nenhum conhecedora. Trouxe algumas coisas iniciais aqui para vocês. Muito obrigada.